Terapia de controle da raiva e desenvolvimento da empatia. Primeiro, antes de mais nada, a raiva é um dos grandes sentimentos humanos. Toda vez que alguém nos frustra, toda vez que nós criamos uma expectativa que não se concretiza, existem duas maneiras básicas de se reagir. Uma é a tristeza, a outra é a raiva. A tristeza é uma resposta mais passiva, quando nós nos sentimos impotentes perante o meio que nos frustrou. A raiva é uma tentativa mais desesperada de resgatar a nossa potência, o nosso poder, a nossa atividade. Ao invés de nós lidarmos com a frustração para dentro, nós ficamos em prontidão, nós tentamos exercer através até do tônus muscular uma maneira de testar se nós temos capacidade de modificar essa ação, tentando transformar a situação externa. Mas até que ponto que a raiva é uma resposta natural, instintiva, construtiva, ou até que ponto a extrapolação dessa energia acaba causando mais danos do que sucesso, do que benefícios? Há bastante tempo atrás, eu estava conversando com um paciente meu, que é um jockey muito famoso, e perguntei para ele como que ele lidava com os cavalos bravos. Porque os cavalos puro-sangue ingleses são extremamente ariscos, irrequietos, irritadiços. E a minha pergunta, já que ele montava em tudo quanto é tipo de cavalo, e o puro-sangue inglês é um cavalo realmente complexo, porque ele é agitado, ele é desconfortável, ele é muito alto, ele tem patas finas, ele demanda mais cuidados. E a resposta foi a coisa mais inesperada. Ele falou: não, Pinotti, não existem cavalos bravos. Braveza não é parte da natureza dos cavalos. Cavalo não é uma onça. Existem cavalos assustados. O cavalo arisco é um cavalo assustado. É um cavalo que está desconfortável com a situação, com o local, com o condutor, e aí ele reage de maneira intempestiva pelo medo, não pela raiva. Isso me fez pensar que muitas vezes as pessoas vibram na energia da raiva como uma reação a alguma coisa mais profunda. A raiva é secundária, não é primária. Elas estão assustadas, elas estão humilhadas, elas estão indignadas e acabam reagindo de maneira raivosa aos estímulos externos. Quando nós falamos de terapia do controle da raiva, na verdade, reprimir e controlar uma emoção forte nem sempre é construtivo. A palavra não é o controle, a palavra é estratégia de expressão da raiva. Porque a raiva enquanto indignação até pode fazer sentido, enquanto um sentimento fixo que a pessoa trava naquele momento causa muitos transtornos. A raiva, ela pode ser registrada no nosso corpo em algumas áreas, em algumas couraças musculares. Observem pessoas que não têm mais a serrinha dos dentes. Isso significa que elas rangem dentes. O nome técnico para isso é bruxismo. Muitas das pessoas acabam usando plaquinhas de borracha para dormir. O próprio dentista acaba tratando com alguns aparelhos, algumas borrachinhas, para evitar a lesão do trigêmeo, para evitar problemas ligados ao maxilar inferior. Uma das grandes regiões de concentração dessa raiva repetitiva e presa é o maxilar inferior. É o famoso queixo de Mike Tyson. É a pessoa que acaba tendo uma musculatura hipertrofiada, hipertonificada nessa região superior do pescoço e até o maxilar inferior. É aquele queixo quadrado, aquela impressão de raiva contínua. A raiva na medicina chinesa, ela está associada ao fígado. A pessoa que engole raiva a vida inteira acaba tendo problemas hepáticos, tanto infecções do fígado, tumores, quanto mau funcionamento. E o fígado, como sendo o grande órgão de filtragem do corpo, acaba gerando várias situações de mal-estar. O fato é que o ser humano, ao lidar com alguma frustração, acaba tendo basicamente a reação de confrontar ou de fugir. Fugir, muitas vezes, não é só pelo medo, é pela estratégia se ele sabe que não vai ganhar essa luta. Enfrentar pode ser uma estratégia para mudar a situação ou pode simplesmente ser um desespero de descontrole. Nem sempre o enfrentamento é a melhor solução.
enfrentar um adversário mais forte é sinônimo de aumentar o problema para você mesmo. Se desequilibrar dando vazão para essa raiva pode causar outro tipo de problema, inclusive de ordem de justiça ou algum outro tipo de punição social. Então, bem-vindos a essa reflexão sobre o controle da raiva, uma vez que isso é particularmente importante para profissionais que lidam com o público e para profissionais que lidam com força, para seguranças, para atendentes, para pessoas que lidam diretamente com organização, com estruturação de ambientes sociais. O grande problema realmente é que as pessoas, se vibram nessa energia da raiva, elas acabam gerando confrontos o tempo inteiro. E o papel delas era servir, era facilitar no contato humano. Se ao invés disso elas passam a dar patadas, elas criam hostilidade e elas complicam toda a interação humana, que é a missão que elas teriam dentro do papel que elas se propuseram fazer. Então, como lidar com a raiva? A primeira questão é perceber que se você se frustrou por alguma coisa, não leve para o pessoal. Nós vivemos num mundo diverso, onde as pessoas, de maneira mais ou menos conscientes, acabam repetindo papéis, roteiros, scripts e acabam reagindo de acordo com a sua natureza. Alguns desrespeitando os outros, outros nem sequer enxergando, outros atropelando. Então, se isso ofende, é problema seu. Talvez você precise viver em um ambiente mais harmônico ou mais isolado, ou não estar tanto exposto a um público tão heterogêneo de pessoas que não tenham tanta consideração pela sua pessoa. Por outro lado, a primeira forma de lidar com a raiva é entender isso como algo circunstancial, não pessoal. Eu costumo sugerir para que a pessoa faça um exercício, num momento de raiva, de estresse profundo, de se imaginar saindo do seu corpo, flutuando no canto superior da sala e observando o contexto, os diálogos, as situações, tentando descaracterizar essa cena, tentando transformar num filme, numa comédia. Aí as coisas deixam de ser pessoais e passam a ser circunstanciais. É igual você assistir um filme de terror com a pessoa do lado, falando é só um filme, é só um filme. Olha lá, o microfone está aparecendo. Olha lá, o sangue é ketchup. Se você descaracteriza a cena parece circunstancial. Você deixa de senti-la tão intensamente na própria pele. Isso é o famoso exercício de respirar fundo, do contar até 3, de não se deixar dominar por essa energia da raiva. Então, essa energia da raiva a gente vê muito em expressões tensas. A expressão corporal, facial, que a pessoa repete por muito tempo, passa a estruturar o corpo, passa a enrijecer couraças musculares e o corpo da pessoa fica de acordo com essa postura que ela praticou há tanto tempo. Então, além do maxilar, além de uma proeminência do tórax que indica enfrentamento, além de uma tendência de projeção dos braços para frente, braços, mãos representam ação, potência. Pessoas que geralmente precisam colocar os braços, as mãos entre elas e os interlocutores estão demonstrando força, estão demonstrando potência e poder. Diferente de quem fala com a cabeça, de quem fala com os olhos. Então, é diferente a pessoa falar com o peito, falar com as mãos, falar com o quadril, ou seja, são formas de predominar outras funções emocionais que não o simples contato de conteúdo entre duas pessoas. Então, dentro desse exercício da raiva, a primeira coisa é aprender que o outro não é responsável pelas suas respostas. Embora ele possa ser um gatilho para elas. Ele foi o gatilho, mas se você se transtornou, é problema seu. Eu sei que a gente vive num mundo injusto, eu sei que hoje a luta pela sobrevivência está cada vez mais árdua, eu sei que a gente vive numa sociedade que não dá oportunidades sociais,
para as pessoas se desenvolverem como deveriam. Sem dúvida, a vida é muito frustrante, mas, novamente, não faz sentido descontar isso nos outros. A maneira como você lida com as suas frustrações é problema seu. Até porque a raiva descontrolada fere os outros, prejudica, gerando sequelas, que tanto podem ser rompimento de relações, quanto problemas legais, quanto simplesmente queimação de filme, fazer com que as pessoas passem a evitar conviver com você. Você acaba se tornando uma pessoa desagradável. Então, o grande problema, a grande ferramenta, aliás, para se lidar com a raiva, é observar o outro, observar como a sua reação raivosa impactaria nos outros. E aí a gente chega na segunda parte do propósito dessa conversa. É o controle da raiva e o desenvolvimento da empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente na própria pele, enxergar a lógica e a razão dentro da cabeça do outro. Existem vários sinônimos de empatia, como compaixão e como até gentileza. E é uma coisa que é a base de qualquer religião que busque uma harmonia social. No budismo, a empatia foi traduzida como compaixão. No hinduísmo, como ahimsa, como a não violência, como o voto de não machucar nenhum outro ser vivo. No cristianismo, como o mandamento do amar ao outro como ama a ti mesmo. Então, o grande desafio é observar se realmente a expressão da sua raiva prejudica, machuca, compromete pessoas que nem são culpadas diretamente por isso. Ou às vezes até elas são culpadas, tem intenção, tem má fé, às vezes não tem intenção, tem uma falta de jeito, tem uma falta de percepção. A grande pergunta, isso vai resolver a situação? Aplicar um corretivo no outro vai transformar o mundo para um lugar melhor? Então existe uma grande questão, que muitas vezes não há necessidade de você fazer a justiça com as próprias mãos. Não há necessidade de você fazer ninguém de bobo, a pessoa se faz de boba sozinha. Não há necessidade de você querer aplicar lições, porque mais cedo ou mais tarde, alguém mais descontrolado vai dar uma lição muito mais radical naquela pessoa. Então deixa que uma pessoa que é inconveniente uma vez vai ser inconveniente uma segunda vez. E ela vai receber a reação disso. A grande questão é por que é você que vai ter que sujar as suas mãos. Tem coisas que é melhor deixar para a vida, porque existem outras pessoas que vão fazer esse papel e vão se prejudicar, vão se comprometer. Ah, mas eu tenho prazer em colocar para fora essa raiva presa. Tudo bem, se você tem o prazer, esteja atento nas consequências, esteja atento no preço. Será que realmente vai valer a pena? Será que o seu prazer vai compensar os transtornos futuros? E quando nós falamos da empatia, é justamente perceber que o outro muitas vezes erra, como nós todos erramos, porque falta, às vezes, percepção, instrução, verniz social, educação, sensibilidade. Então, eu não estou justificando o erro do outro, mas muitas vezes o outro erra nessa tentativa meio desesperada, meio sem jeito, de sobreviver no mundo que ele não tem muitos parâmetros para como fazer isso. De novo, se isso te irritou, a culpa é do outro ou a culpa é como você processou a reação do outro? E voltando ao tema terapia, como que nós trabalhamos a raiva e o desenvolvimento da empatia? De várias formas. Obviamente, se você chegou até aqui e percebeu que isso não é mais um caça-níquel de internet, a gente não está vendendo curso de formação de terapeuta relâmpago, nem palestra, workshop online, porque tudo isso é picaretagem. Qualquer processo de transformação precisa ser cara a cara com uma pessoa com prática na área, com uma pessoa que tenha vivência no desenvolvimento disso. Então, uma terapia de controle da raiva e desenvolvimento da empatia pode ser feita em consultório, é um processo individual, personalizado, mais longo, onde não é uma aula, um terapeuta, na verdade, é uma pessoa que
provoca insights no outro de maneira personalizada, fazendo o outro entender as suas raízes, as suas estruturas pessoais que os conduziram a isso. Então, uma terapia ou um coaching é outra palavra muito mal entendida, porque coaching na verdade é uma terapia ministrada por uma pessoa que tem vivência corporativa real, profunda, tendo sido um grande executivo e tendo legitimidade para falar do ambiente corporativo. Da mesma maneira que terapia é uma coisa que é feita por um terapeuta, ou psicólogo, médico, psiquiatra, ou algum terapeuta que tenha feito uma formação em alguma técnica, como psicanálise, neurolinguística, constelação familiar. Na verdade, terapia é uma coisa que é aplicada por terapeutas experientes que foram submetidos a esse processo de transformação, foram supervisionados no começo da sua prática e conseguem aplicar uma metodologia para que o outro tenha insights, se perceba e se transforme. Terapia não é reprogramar o outro, terapia é ajudar o outro a repensar sua própria estrutura e revisar os lados da sua natureza que faziam com que ele agisse de forma nem tão consciente. Então, o controle da raiva e desenvolvimento da empatia pode ser feito de maneira personalizada numa terapia convencional. Uma outra maneira, existem, claro, palestras, workshops, porém, uma palestra de 1 hora, de 2 horas, nós conseguimos só abordar essa questão teórica, até para pessoas que vão ser multiplicadores, vão ser treinadores, sobre esse importante tema de como a raiva afeta a interação humana. Então, uma palestra, na verdade, dá uma introdução. Um workshop de 2 dias pode fazer mais, porque aí nós podemos entrar com técnicas corporais, de respiração, de consciência em grupo. Então, ao invés de ser um insight tão personalizado, individual, com apoio de um terapeuta 1 a 1, vira uma terapia em grupo, onde a pessoa, através de algumas vivências, acabam desenvolvendo essa percepção de para onde ela canaliza a sua raiva e até onde ela consegue sentir ou não o outro. Também é uma ferramenta que funciona. Não acredito que de maneira milagrosa, que em um workshop a pessoa saia transformada e mude anos e anos de conduta padronizada. Mas, de acordo com a busca, a sensibilidade e o processo de autoobservação, claro que a pessoa se beneficia disso. E uma terceira forma, bem mais eficaz, que hoje está sendo muito usada para o controle da raiva, são as terapias psicodélicas, tanto individuais quanto em grupo, porque as terapias psicodélicas acabam gerando um estado alterado de consciência, onde a pessoa, em silêncio, confronta seus fantasmas, seus medos, seu passado, sua postura que está conduzindo a um futuro que não é bem o que ela queria. Então, uma forma muito interessante realmente de se gerenciar a raiva e desenvolver empatia seriam terapias com estados alterados de consciência. Claro que com a pessoa experiente, com um condutor que tenha uma vivência profunda na área, que saiba controlar um grupo heterogêneo onde as pessoas possam ter as mais diversas reações. Então existem terapias psicodélicas apenas com respiração, uma respiração holotrópica que provoca uma hiperventilação. Outras usam substâncias naturais, xamânicas. Outras já usam substâncias alopáticas, medicamentosas. Todas elas são válidas se forem conduzidas por alguém experiente, com legitimidade e com autorização para exercer isso. O fato é que em um estado alterado de consciência é muito mais fácil rever posturas e sentimentos, e a pessoa não consegue se autoiludir, a pessoa não consegue mentir para si própria. Fica mais fácil para ela confrontar os seus fantasmas. Então, nós podemos fazer isso. Eu tenho prática realmente de conduzir grupos nessas terapias psicodélicas, onde realmente em uma tarde, uma noite, as pessoas saem transformadas. E mesmo sendo um grupo maior, realmente a vivência individual é forte, os insights são pessoais, claro, que com uma equipe de facilitadores, de apoiadores, para não deixar ninguém entrar em sofrimento. O olhar para dentro traz uma percepção de como respeitar o outro, de ver o outro como semelhante, de perceber que não se deve fazer para o outro o que você não gostaria que fosse feito para si próprio.
E terminando então esse nosso papo, eu gostaria de citar o profeta Gentileza, que era um mendigo carioca, era um andarilho que andava com uma placa escrito gentileza gera gentileza. Na verdade, a empatia, a gentileza, o respeito é uma maneira de nos conduzirmos pelo mundo de forma mais amorosa, de diminuirmos atrito, de sermos mais apoiadores, de sermos mais colaborativos e menos competitivos. Então, a minha sugestão é esse questionamento. O que você faz para direcionar a sua raiva, para controlar, para administrá-la? E você já percebeu que a empatia, quando você compreende verdadeiramente o outro, a raiva toma um outro sentido. Você fica mais tolerante em relação a falhas, não que você vai ficar passivo, bonzinho e bobo, mas você aprende que punir não é o melhor caminho. O melhor caminho muitas vezes é acolher e o melhor caminho é dar condições para que o outro olhe para si próprio e se enxergue. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite.